Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise e explicar o final de Até os Ossos, lançado em 2022, dirigido por Luca Guadagnino e baseado em um livro de Camille De Angelis. Lembrando que a análise contém spoilers. Diferente de outros filmes que abordam o canibalismo, Até os Ossos não tem como protagonista um psicopata antissocial, narcisista ou qualquer coisa do tipo. Aqui o canibalismo é uma metáfora para um tema psicológico e social que logo mais eu vou revelar, mas antes eu quero analisar a sequência inicial do filme. Somos apresentados à talentosa e estudiosa Marin, uma adolescente preta que frequenta uma escola cujos alunos são majoritariamente brancos. Ela é convidada por Sherry para uma festa do pijama. O convite, como deixa claro a colega, é uma tentativa de incluí-la naquele círculo de amizade. Sabendo que o pai não a deixaria participar da festa, Marin sai às escondidas pela janela de seu quarto e caminha até a casa da colega. O contraste entre o local onde Marin mora e a casa de Sherry é evidente. Ao chegar na festa, há uma tensão sexual entre elas. Ao que parece, as garotas estão prestes a se beijar, mas Marin morde e devora seu dedo. Sherry grita, as outras amigas se assustam e Marin foge para casa aos prantos. E ao perceber que a filha havia mordido alguém, seu pai diz: "Vamos embora antes que a polícia chegue." Essa primeira metáfora não é difícil de ser entendida. Troque a mordida do dedo por um beijo e o roteiro vai continuar fazendo sentido. Nesse início, eu confesso que eu achei que o filme abordaria o canibalismo apenas como uma metáfora para a sexualidade reprimida, mas eu fui surpreendido. Ele é, na verdade, uma metáfora para todo e qualquer tipo de marginalização. Como veremos a seguir, os exemplos são muitos e variados, e eu vou trazer a minha interpretação pessoal sobre as situações que o envolvem. É importante deixar claro que o filme é uma ficção, e nele o canibalismo é uma realidade. Todavia, o simbolismo presente em cada acontecimento do filme pode ser traduzido em circunstâncias reais. Apesar de todo seu potencial intelectual e artístico, Marin é uma garota que vive às margens da sociedade. Além de toda a questão socioeconômica já citada, a protagonista mora apenas com seu pai, que além de não revelar nenhuma informação sobre a sua mãe, a abandona assim que ela completa 18 anos. Em sua carta de despedida, ele alega que o abandono é devido à condição de Marin. Como descobrimos na metade final do filme, Marin herdou o impulso canibal de sua mãe, Janelle. O segredo para interpretar cada uma dessas situações está nos detalhes. Marin descobre que o motivo de sua mãe ter sido ausente é por ela ter voluntariamente se internado em um manicômio. As nuances do fenômeno da marginalização são diversas. Da mesma maneira que pessoas homoafetivas fogem de casa porque não são aceitas pela família, indivíduos com algum transtorno psiquiátrico severo são frequentemente presos e esquecidos nos corredores frios dos hospícios. E quando a exclusão física não ocorre, esses indivíduos são excluídos socialmente, abandonados pelos amigos e até mesmo pelos familiares. No filme, o fato do canibalismo ser genético pode simbolizar esses transtornos psiquiátricos. Imagine uma mãe com depressão pós-parto e surtos psicóticos e uma filha que assusta o pai por possuir um quadro semelhante. Este pai não consegue lidar com o quadro instável da criança, pois ainda é atormentado pelos episódios vividos ao lado da ex-esposa. Para não ficar com a consciência tão pesada, ele decide tomar conta da criança até que ela alcance a maioridade. Na fita que ele deixa junto da carta de despedida de um envelope com algumas centenas de dólares, ele discorre sobre a primeira vez que a filha teve um surto psicótico aos 3 anos e como isso o assustou. Em Até os Ossos encontramos uma versão extrapolada e sangrenta dessa trama trágica, que se fosse contada de maneira convencional, soaria como centenas de outros filmes feitos antes dele. Depois que foge de casa, o primeiro encontro que Marin tem é justamente com outro canibal, um senhor chamado Sullivan. Ele revela que sentiu seu cheiro a quilômetros de distância. Essa é uma espécie de super habilidade que os canibais, ou comedores como eles mesmos dizem, possuem. E a gente pode interpretá-la como a habilidade intuitiva que um marginalizado tem de reconhecer um igual. Apesar de eu próprio não ser marginalizado, essa é uma habilidade que eu desenvolvi durante meus estudos de psicologia. O olhar empático permite que a gente consiga identificar pessoas em situações de risco. A dura verdade é que a maioria das pessoas não consegue enxergar esses marginalizados, é quase como se eles fossem seres invisíveis.
Apesar de tudo que fazem, Marion e Lee em nenhum momento são procurados pelos crimes que cometeram. Eles simplesmente atravessam o país sem sequer serem parados por uma viatura policial ou questionados quando estão sujos de sangue em público. As situações de vida ou morte pelas quais passam envolvem apenas outras pessoas que também são marginalizadas, caipiras de beira de estrada e o próprio Sully, um personagem tão bizarro que é quase como se fosse uma figura espectral que segue a protagonista para atormentá-la nos momentos mais aterrorizantes. A origem do nome Sullivan vem do irlandês, que em uma tradução livre significa aquele com olhos negros. Quando eles se encontram pela primeira vez, Marion pergunta se eles se conhecem, ao que Sully responde: não do jeito que você acha. Eu não acredito que ele não exista ou qualquer coisa assim, mas minha interpretação pessoal é que ele simboliza a morte. Sua primeira aparição ocorre assim que Marion chega em Columbus. Ele a leva para a casa de uma senhora moribunda que a havia invadido. Posteriormente, eles se encontram quando Marion abandona Lee. E por fim, sua última aparição é no final do filme, quando ele quase mata a protagonista, que é salva pelo namorado. Em todas essas situações, Mary se sente amedrontada e a simples presença de Sully é um indicativo de que ela estava sozinha em situações de extrema vulnerabilidade. Eu vou falar mais sobre as tranças no final da análise, mas antes quero falar sobre outro personagem muito importante para a trama, Lee. O outro protagonista de Até os Ossos também é um canibal, ou seja, um marginalizado. Sem o contexto do canibalismo, sua história é uma velha conhecida. Filho de um agressor alcoólatra e viciado, o adolescente o mata para proteger a irmã caçula. Ainda imaturo para tanta responsabilidade, o garoto começa a se prostituir e a ter problemas com adicção, assim como seu pai. Para sustentar o vício, ele perambula pelo país, tornando-se ainda mais marginalizado do que a sua lamentável situação inicial. Ele encontra estabilidade em um novo relacionamento, mas não consegue controlar seu vício. Depois de algum tempo levando uma vida estável ao lado da garota, ele sucumbe a uma dosagem exagerada da substância e falece por overdose. Em essência, essa foi a minha interpretação do que o canibalismo representa para esse personagem. No final, Marion é atacada por Sully e defendida por Lee, que sacrifica-se para salvá-la. Sully e Lee morrem. Apesar de simples, esse final é carregado de diversos significados. No plano simbólico, minha interpretação é que juntos, Marion e Lee tiveram uma recaída, depois de meses limpos e vivendo de forma estável. Nessa leitura, Sully simplesmente representaria a morte, e a ideia de sacrifício viria de Lee saber que sem sua presença, Marion não seria frequentemente exposta ao uso de drogas, indiretamente salvando seu futuro. Mas e a trança, o troféu de assassino em série que ele carrega? Ao meu ver, ele representa todas as vítimas de Sully, que em um contexto simbólico são garotas marginalizadas, assim como Marion, e que encontraram o fim justamente por viverem às margens da sociedade. Outro questionamento que deixa dúvidas é sobre quão abruptamente o filme se encerra. Seu tema central é o amadurecimento, e assim como outros do gênero, a mudança principal de seus protagonistas indica a perda da inocência. Com a morte de seu amado e um pedido do mesmo de literalmente devorá-lo, Marion passa por uma espécie de rito de passagem da adolescência para a vida adulta. Depois desse acontecimento, é fato que ela jamais voltaria a ser a mesma. Até os Ossos é um filme interessante que discute o amadurecimento de uma garota abandonada e marginalizada através de um olhar inédito. Aqui, o canibalismo não tem teor psicopático, mas funciona como um véu simbólico da sombra desses indivíduos que vagam perdidos pelo mundo e que aqueles com a vida estruturada são incapazes de enxergar. No final, o canibalismo nada mais é do que uma metáfora de tentar devorar da maneira mais primitiva possível a normalidade de uma vida funcional. E você, o que achou de Até os Ossos? Deixa aí nos comentários e se quiser ver a minha nota para ele um mini review, me siga no Instagram @Minutos de Sanidade. Não se esqueça de deixar o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.